cobertura do evento, temos o consultor de negócios internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIEM, senhor Alexandre Brito. Carlos Santana, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Minas Gerais. Eu acho que a viagem por si só é um sucesso, na medida em que ela consegue congregar não só os seus próprios associados, mas também os parceiros que, de alguma maneira, têm negócios com toda a parte relacionada a cartas, toda a parte relacionada ao empresariado. Então, eu fico muito satisfeito, e essa casa, em nome dessa casa, nós manifestamos nosso apreço para essa organização, cujo objetivo é exatamente facilitar, organizar e otimizar os processos aduaneiros, com apoiando as empresas e nós, da FIEM, como usuários desses serviços, temos todo o interesse no desenvolvimento e todo o trabalho que a DEAD e a FIEM, vocês podem contar com a FIEM, representando as indústrias de Minas Gerais, os sindicatos, estamos também trabalhando no sentido de solucionar problemas, aglutinar pessoas, ideias e levar à frente uma série de questões. Lembro que a FIEM, por iniciativa de outras agências ligadas ao comércio exterior, a Kodak e também de outras organizações, estamos finalizando um processo de acordo com os armadores no sentido de minorar e reduzir bastante o efeito das emissões de gás, um problema bastante recorrente aqui. Vou estar, inclusive, no Rio de Janeiro, sexta-feira, para a gente poder bater o martelo e depois vou te dar um pouco dos detalhes desse processo. Eu saúdo a todos e passo a palavra para o... Obrigado, Alexandre. Ouvimos agora o presidente da ABAD, senhor Fernando Bieri. Leonardo. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a FIENG, na pessoa do Dr. Alexandre Brito, ao quem saudamos também, ao presidente da FIENG, Dr. Olavo, por nos receber mais um ano aqui, nos disponibilizar o espaço, nos apoiar na realização desse evento. Saudamos também o nosso colega de mesa, Dr. Antônio Eduardo Leite, com quem temos desenvolvido excelentes trabalhos em relação ao comércio exterior de Minas Gerais, em várias oportunidades de discussão dos temas aduaneiros. Saudamos também aqui o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Dr. José Carlos Santana, com quem temos também tido a oportunidade de encontrar em vários eventos e discutir assuntos que são relevantes para o comércio exterior de Minas Gerais. E de uma maneira muito especial, os nossos palestrantes, presidente de mesa, debatedores, que aceitaram o nosso convite para tratar hoje aqui de dois temas que são extremamente relevantes dentro do cenário do comércio exterior. Não só a nível nacional, mas principalmente no cenário internacional. A questão do operador econômico autorizado, do OEA, e a questão do Ciscosep. São dois temas extremamente relevantes, temas que têm suscitado interesse, que precisam ser melhor conhecidos por todos nós, que têm sido debatidos em outros fóruns pelo Brasil afora, e que nós escolhemos a dedo para que a gente pudesse ter essa oportunidade de contar e compartilhar esse conhecimento dos nossos palestrantes com todos que têm interesse. E essa é uma plateia muito seleta, né? Eu vejo aqui sempre a presença de muitos amigos, de colegas com quem a gente convive no dia a dia, e são pessoas que estão diretamente relacionadas com esses temas.
Então é um público seleto, um público especializado que está interessado nesses temas. O operador econômico autorizado, em que nós vamos ter o privilégio, a honra de ouvir aqui a apresentação do auditor da Receita Federal, Leonardo Macedo, que veio especialmente para a realização desse evento e que nos honra com a sua presença, com a sua experiência que teve durante anos, que trabalhou na OMA, na Organização Mundial das Aduanas, e depois um painel do Ciscocer, com a presença do Dr. Arthur Pimentel, que é ex-diretor do DSEX, com a presença do presidente da Kodak, o Dr. Roger Wolfs, que vem atuando e trabalhando nesse tema já há algum tempo. Então eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade aqui de angariar novos conhecimentos que são fundamentais para o dia a dia, realmente temas que nós precisamos estar bastante por dentro, conhecendo bastante os seus detalhes. Então foram temas escolhidos para essa oportunidade, eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa para todos. Eu queria dizer também que a escolha do nome desse seminário, o José da Silva Lisboa, não foi ao acaso. Há uma história ligada à pessoa desse português que veio para o Brasil e que ele desenvolveu, ele foi uma das pessoas mais importantes para a abertura do esporte em 1808. Era uma pessoa extremamente estudiosa, teve uma formação invejável, jurista, economista, foi o precursor das ideias de Adam Smith aqui no Brasil na época, ele foi um dos fomentadores da abertura dos esportes em 1808. Então, uma escolha para que a gente tenha esse seminário homenageando essa pessoa de grande relevância para o nosso comércio exterior. E a gente vê como é importante o conhecimento. Foi a partir do conhecimento dele, da sua ciência, do seu estudo, que muitos dos acontecimentos na época relevantes para o nosso país, eles se concretizaram. Então nós estamos aqui hoje para aproveitar desse conhecimento dos nossos palestrantes, dos nossos debatedores, para que isso possa agregar no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Então, com essas palavras, eu desejo a todos um bom seminário e agradecendo mais uma vez a presença de todos. Com a palavra, o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Minas Gerais, diretor da Minas Comércio Exterior, senhor José Carlos Santana. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar o doutor Alexandre Brito, doutor Eduardo Macedo, doutor Fernando, companheiro antigo, e a todos os senhores que aqui presentes, despachantes e companheiros de guerra e luta nesse tempo todo. Eu não vou demorar muito não, porque o assunto OEA e Ciscocer é um assunto extremamente interessante para todos nós que militamos na área. Eu quero deixar bem claro que os palestrantes são altíssimos níveis, os debatedores também são que eu os conheço. Então, para que todos nós sejamos uma tarde profícua, eu não vou me delongar nas palavras e agradecer a presença de todos, inclusive a presença do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Minas Gerais. Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, senhor Antônio Eduardo Macedo Lente Júnior. Boa tarde a todos. Alexandre, prazer estar aqui nessa casa novamente. Doutor Fernando, que insiste em me convidar, nunca me esquece e me orgulha muito desse convite. Tá? Um prazer imenso estar com vocês aqui. BEAD é um símbolo de referência do Brasil inteiro. E que bom estar aqui dentro de Minas Gerais, a sua liderança. Tenho muito orgulho disso. Doutor José Carlos Santana, prazer imenso. Aos amigos presentes, que são vários, inclusive os colegas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da nossa agência Exporta Minas e da Secretaria de Estado da Fazenda, os operadores de comércio exterior que estão aqui, os patrocinadores do Posto Seco. Sem eles, com certeza, não teríamos nada. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para reforçar a posição nossa do Estado de Minas Gerais no sentido de apoio a algumas demandas feitas pela Confederação Nacional da Indústria relativas ao comércio exterior. Notadamente, a eliminação burocrática em papel,
a consolidação, o término da consolidação da legislação aduaneira correlata, a revisão dos critérios e dos procedimentos e requisitos necessários à linha azul, e a simplificação do despacho aduaneiro de exportação e também da permissão do registro da declaração de importação antecipada. Esse, entre outros pleitos feitos pela CNI aos presidenciáveis, há um bom tempo atrás, a todos eles, né, demonstram por parte das indústrias do Brasil, mas com certeza faz parte da pauta também da BEAD, pelos conhecimentos que eu tenho dos contatos com o Dr. Fernando, de uma pauta que precisa mudar a forma como trabalhamos. Nós precisamos trabalhar com a simplificação de procedimentos, simplificação de atos administrativos ou não, públicos ou privados, relacionados com o comércio exterior. Nós não podemos continuar tendo práticas que retardam a operação, que retardam o comércio. Nós não podemos continuar tendo feudos como aquele que traz a situação do desembarque em granel e que na prática não permite que nenhum aconteça de fato, tendo que se pagar estocagem e outras coisas nos portos, e N outras situações que são do conhecimento de vocês muito melhor do que do meu. Nós temos que repensar o modelo. Claro que repensar o modelo não é fácil. E falo como administração pública que somos também. A doutora Mariana sabe o tanto que nós estamos esforçando no sentido de revisar o nosso próprio modelo, né? De estabelecer a nossa linha azul, que está terminando, né? Estamos terminando o processo de estabelecimento. Ontem mesmo, na reunião com o subsecretário da Receita, tivemos a oportunidade de fechar alguns detalhes na conversa, para que possamos também fazer nosso papel. Mas nós temos que entender que, como vínhamos caminhando, não chegaremos muito longe. Nós temos que repensar e dar dinamismo ao modelo. Tenho conhecimento pleno que a própria Receita Federal tem esse entendimento, que procura fazê-lo, tá? Mas cabe também ao empresariado e a vocês ajudarem o serviço público no sentido da oportunidade de ofertas e da questão da criação de uma relação de credibilidade e confiança para a relação das mudanças. E isso só se faz através de entes como a CNI, como a FIENG, como a BEAD e entre outros que são necessários para revisar esse modelo. Dito isso, doutor Fernando, eu quero dizer que a escolha do nome do seminário realmente foi muito oportuna. Com quem lê a biografia verifica que no século XIX nós tínhamos alguém que pensava em desburocratizar o sistema de comércio exterior, né? Falava em facilidades operacionais e logísticas de comércio exterior. Quer dizer, é um sujeito com uma pauta extremamente avançada. Então, a homenagem foi muito interessante e acho que pela qualidade dos palestrantes, realmente hoje nós vamos ter uma tarde magnífica. E assim, tentando evitar ser mais longo do que deveria, tá? Desejo a vocês uma ótima tarde. Espero ficar aqui o máximo que eu puder. Obrigado. Agora esses lugares no auditório, por gentileza, para darmos início aos nossos painéis. Nós informamos mais uma vez que ao final das apresentações teremos debates. Os senhores poderão fazer seus questionamentos através do formulário de perguntas que se encontra no material que os senhores receberam e entregá-los às nossas recepcionistas. Neste momento, daremos início ao primeiro painel, Operador Econômico Autorizado Boreal.
OEA. Convidamos como presidente da mesa, delegada fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, auditora fiscal, pós-graduada em Comércio Exterior e administradora de empresas, senhora Mariana Moreira Alves. Passamos a palavra à senhora Mariana Moreira Alves para apresentar os nossos painelistas e fazer a condução dos trabalhos deste primeiro painel. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a BEAD pela oportunidade, que eles, em nome do Dr. Fernando, sempre convidam a Secretaria de Fazenda para fazer parte dessas rodadas de comércio exterior. E quero dizer também que a Secretaria de Fazenda espera poder agilizar também, através dos sistemas, da desburocratização da liberação das mercadorias. Tá? Então, vou convidar para o primeiro painel sobre a OEA, o operador econômico autorizado, o palestrante, o Dr. Leonardo Macedo, auditor da Receita Estadual, oficial técnico da OMA de 2010 a 2013, consultor da OMC e instrutor do BID. Convido também o próprio presidente da BEAD, presidente da Comissão de Direitos Aduaneiros da OAB e sócio da HLL Advogados, Dr. Fernando Pierre Leonardo. Convido ainda o debatedor, Dr. Frederico Castro Dumont, economista, diretor da Seminas, sócio da Atlas Comércio Exterior. Antes de começarmos as palestras, só informo que as perguntas deverão ser respondidas através do formulário que encontra-se na pasta. E ao final de todas as palestras abriremos as perguntas. Eu passo a palavra do Dr. Leonardo. Boa tarde a todos. Tem como falar em pé aqui ou o microfone? Isso. Prefiro. Bom, o que acontece é o seguinte: Fernando fez esse convite e eu fiquei muito honrado, né? Muito obrigado ao Fernando pelo convite, a Minas Gerais, a Belo Horizonte, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peguei uma gripe terrível olhando Saturno. A verdade é que Saturno e Marte estão bem próximos um do outro. E na Estação Ciência, lá em João Pessoa, a gente vai para a Ponta dos Seixas, né, que é o ponto extremo oriental das Américas, e em cima está o pessoal de astronomia e estava lá essa oportunidade para ver Saturno. Só que estava ventando tanto, mas foi possível ver exatamente Saturno e o anel de Saturno. Então a gripe, eu acho que no final valeu a pena. Os meus meninos adoraram ver, especialmente o anel, que a gente, né, aquele anel nebuloso, e foi uma imagem bacana, que fica. Então, parece brincadeira, mas no final foi verdade. Mas a garganta foi embora. O que acontece é que essa visão que a gente vai conversar aqui de operador é uma visão de rede social, é uma visão de certificação, é uma visão para frente. O que é um operador nada mais é certificado do que alguém que ganha um selo de qualidade, um ISO. Né? Se fosse um ISO, você a partir do momento ganha um ISO, e aquele ISO possibilita que você tenha uma visibilidade muito maior, que o mercado lhe veja, lhe enxergue. Porque o que a gente está vivenciando é um mundo conectado, um mundo de redes, né? Onde a gente busca os nossos contatos profissionais pelas redes, né? LinkedIn, Facebook, tudo isso é o nosso mundo atual. Então, a minha palestra é em torno desse tópico. OEA é uma rede
nada mais é do que uma rede comercial credenciada. Não tem mistério. Isso, a concepção do projeto foi toda esse. Se o objetivo é esse, né, a primeira pergunta que você deve fazer sempre é por quê? Why? Como o pessoal dos Estados Unidos, né, em inglês, why? É a primeira pergunta. Por que é que eu vou me credenciar? Ele falou aí. Why? Também serve para cá o why, né? Para me dar essa visibilidade, para que eu tenha esse alcance, que não interessa onde eu esteja, estou lá na Paraíba, na minha João Pessoa, mas o mundo inteiro está me vendo. Não interessa mais onde você está fisicamente locado, né? Instalado. O mundo tem que me enxergar. Então, se um convite me chega e eu estou lá em João Pessoa, o contato para fechar negócio, para mostrar produto, para participar de uma feira, para ser palestrante, vai chegar, não interessa aonde você esteja, desde que você esteja conectado. Eu começo, então, nessa consideração da conectividade, e eu pergunto para vocês aqui, quantas fronteiras a gente tem no mundo? Uma imensidão de fronteiras, uma imensidão, uma quantidade enorme. Todo dia mais fronteiras surgem, né? Do mundo que teoricamente seria um mundo globalizado. O que a nossa época está mostrando é uma fragmentação, né, de um mundo que está, de um lado, vendo a globalização e do outro, vendo a instalação de fronteiras, mais e mais fronteiras. Então, se de um lado a gente tem, por exemplo, a União Europeia, que conseguiu romper fisicamente suas fronteiras e que agora vai demolir os prédios, as instalações físicas, o projeto deles é botar abaixo as instalações físicas, para que aquilo lá não exista nem como prédio mais. Hoje a gente ainda vê os prédios quando cruza as fronteiras. De outro lado, você tem países onde a construção de fronteiras, postos de controle, está muito presente, muito, muito real. E a gente tem uma pergunta aí, quantos países, né? Era a discussão na OMA, né? A gente tinha essa discussão, quantos países? Será que o auditório da OMA daqui a pouco vai caber? Porque todo ano a gente tem mais membros, 1,5 país, 2 países, às vezes por ano. E você imagina então que eram 100 países em 45, quando acabou a Segunda Guerra. O mundo tinha 100 países oficialmente reconhecidos. E hoje as Nações Unidas, a gente já fala em quantos? Alguém tem ideia de quantos países de 45 para cá? 200 países oficialmente reconhecidos pelas Nações Unidas. Cerca de 201, bem do ano, né? 200. Então nós temos 200 nas Nações Unidas e os organismos internacionais que seguem as Nações Unidas, cada um vai tendo menos um pouco, né? No caso da OMC tem seus 144, 154, né? No caso da OMA tem seus 160 e poucos, 170, mas a gente fala em países. 200, com a perspectiva de ter até 300 países, à medida que os países ainda vão sendo criados, as nacionalidades, a soberania. E você vê com isso a criação de fronteiras. Fronteiras e, de novo, vem todo o controle, a aduana está lá para garantir a soberania, a arrecadação do Estado, ainda é uma instituição muito presente, principalmente em países novos. Então nós temos aí, por exemplo, os Estados Unidos e México, a fronteira terrível, com o Canadá já não tem fronteira. Holanda e Bélgica, que fronteira maravilhosa, a gente cruza, né? Sem problema. Índia e Paquistão, olha a confusão aí. E todo o controle que os dois lados fazem. Então a gente vê isso aqui, isso é uma realidade internacional, mas se a gente for pensar nacionalmente, nós vamos ter os 27 estados da federação, com uma problemática igual, e a Índia a mesma coisa, né? Com tantos estados. Nós vamos ter posto de controle de um lado, posto de controle do outro, fiscal de um lado, fiscal do outro. Pode ser estadual, pode ser federal, é a mesma coisa. Está falando fronteira, não tem mistério aí, é um tributo, é uma barreira, é um controle. E as soluções são de integrar os postos,
aí às vezes um único prédio, depois demole aquela estrutura, informatiza para trocar intercâmbio de dados, livre circulação de mercadorias na União Europeia, entra por um porto na Espanha e vai fechar o trânsito lá no outro país para poder dar baixa. A questão do IVA, sempre é a mesma problemática. Você pode pensar isso localmente ou internacionalmente. No caso da Suíça, que não faz parte da União Europeia, então a Suíça é super bem conectada e ela tem os trânsitos aduaneiros, vive de trânsito aduaneiro. Então a gente estava conversando, o Fernando estava conversando, que isso é um assunto que particular interesse de países que são, a gente chama landlocked, né? Ilhados, sem acesso às mares e tal, como na África tem muito, e Paraguai aqui no caso, e nacionalmente Minas Gerais. Mas o trânsito aduaneiro é importante também para aqueles estados do Brasil, que estava dizendo o Fernando, que a Paraíba vive de trânsito aduaneiro. Rio Grande do Norte vive de trânsito aduaneiro. Porque existem portos que são concentradores de carga. Suape, na nossa realidade do Nordeste, é o concentrador de carga, o porto de Suape. E todos os outros estados vivem de trânsito aduaneiro e seus problemas, que aí tem uma série de problemas, como vocês enfrentam as meninas, e na escala internacional a mesma coisa. Internacionalmente, a gente fala de trânsito aduaneiro no artigo 5º do GATT, de 1947, é lá que fala de trânsito de passagem, e o Acordo de Facilitação do Comércio tentou abordar isso desenvolvendo um pouco o artigo 5º, para impedir que os países criem obstáculos àquelas mercadorias que estão transitando, né, no seu território. Então isso vale internacionalmente, vale nacionalmente também, mesma coisa. Os estados, né, criam barreira, que cria uma dificuldade, desce o contêiner no pátio, tem armazenagem e força o desembaraço lá. E o estado, o outro, o destino, que tem um incentivo, toda uma cadeia, então ele sai perdendo. Então isso acontece nacional e internacional. Aí, redes sociais. Então, um mundo multilateral e um mundo conectado. Tá? Então, daqui, nessa visão de rede, eu diria que o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, eles são, assim, futuristas, né? Então, tem a música, né? Eu quero apenas, né? E aqui eu não consegui conectar, mas eu botei um trecho na apresentação. Se tivesse a música, eu ia botar aqui para vocês o trecho da música. Mas eu acho que todo mundo, espero que todo mundo saiba da música, Roberto, Erasmo. E tem muito a ver com comércio exterior, tem muito a ver com conectividade, com rede. Então ele fala assim, eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto, levar meu canto, que me ouçam. Eu só não quero cantar sozinho. Sozinho de jeito nenhum. Eu quero um coro de passarinhos. Se tivesse coro. Eu quero um coro de passarinhos. Quer dizer, os passarinhos são os amigos. Tá? Olha ali. Tá? Eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo. O que é o meu canto amigo? São as minhas mercadorias. Né? A minha voz. Porque comércio internacional é muito mais. Você tem uma necessidade de comercializar. Já foi provado isso. Não é uma coisa só econômica. Não é uma questão só de dinheiro. Você tem necessidade de conhecer o que o outro faz do outro lado da fronteira. Coisa humana mesmo. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E bem mais forte, poder cantar. Se eu tenho 1 milhão de amigos, pô, eu vou cantar, vão me ouvir lá longe quando eu cantar. Né? Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Mas aí está o Roberto e o Erasmo mostrando o que é comércio exterior. Dando uma aula de comércio exterior. De rede, de conectividade, de operador econômico autorizado, de certificação. Você tem que entrar na brincadeira, quanto mais forte, melhor. Mais o teu canto vai ser
disputado entre os 200 países, entre os 300. Tem um clube que eu sou fã do clube, se chama Travels Century Club. Para ser membro do clube TCC, você precisa ter visitado no mínimo 100 países. Então, é uma associação que você tem que ir a 100 países para se tornar membro. Na base você atesta isso com o seu voto. Ninguém vai conferir se você realmente, entendeu? Não é uma questão de... Você tem a sua honra e você diz, eu fui a 100 países. Então, eu tenho esse sonho, eu alimento esse sonho de repente dizer, poxa, eu vou me candidatar a esse clube, né? Chegou a minha vez de me candidatar ao TCC. E o TCC tem membros que já foram a 200 países. E já até mais, né? Países que são reconhecidos por uma ONU, mas que... Então, essa coisa aí de estar realmente, de estar na frente, de estar na sua época, no seu tempo, estar sempre conectado, ter 1 milhão de amigos, levar mais longe a sua voz. E é isso. Esse é o conceito do operador econômico autorizado. É uma rede certificada, que dá um certificado. Então, no mundo real, por exemplo, tem aquela Real Size, $3 mil, você paga, digamos, e eu quero chegar ao Leonardo. Eu não conheço o Fernando, quem é Leonardo, e eu quero me conectar com ele. Pago $3 mil. E eu vou saber como é que eu devo chegar ao Fernando, que é o meu objetivo, me conectar com ele. Porque eu tenho um objetivo profissional e eu preciso ter contato. Então é uma rede que vai me proporcionar chegar ao meu objetivo. Eu tenho outro exemplo de rede de milhagem, né? Você conta a sua milhagem e aí eu sou membro de um programa que vai estar com outro programa, daqui a pouco eu consigo usar todos os conveniados daquela rede de associados lá das minhas milhas. E é essa visão que tem que ter do operador econômico autorizado. O objetivo é que o meu selo aqui, que me é concedido pela autoridade certificadora, que pode ser atuando, tem país que pode ser o Ministério do Desenvolvimento do Comércio, tem país que pode ser uma Câmara, isso é um modelo que o país vai montar. Que esse meu selo me possibilite conectar com o outro. Tá? E com quem é que eu estou buscando conectividade? Os meus parceiros, meus maiores parceiros. Se eu estou querendo me conectar, eu estou querendo me conectar com China, pessoal. Eu não vou procurar me conectar com quem não me interessa, do ponto de vista comercial. Estou querendo me conectar com a União Europeia. Estou querendo me conectar com os Estados Unidos. Para mim isso é muito claro. Lá da Paraíba isso é muito claro. A gente está olhando para o mar e o navio está passando. É isso que eu falo para os meus colegas de Brasil. O navio está passando. E o navio vem de onde vem. Não adianta querer mudar a conjuntura. A realidade é essa. Eu tenho que localizar onde é que estão meus parceiros. O meu selo que vão me conceder, ele tem que estar pronto para ser reconhecido pelo parceiro com quem eu quero me conectar. Senão o selo não. Senão perde um pouco o meu interesse. O why perde isso aqui. Posso ter o selo, sou certificado. E aí? Não me conectei com o parceiro que eu quero. E aí isso não é operador econômico autorizado. Isso é o que a OMA classifica como um problema de compliance, que é um problema voltado para dentro. Seus olhos não estão para fora. Seus olhos você está enxergando só dentro da sua casa. Você não tem uma visão para fora. Tá? Então, aí tem uma distinção entre os dois tipos de programa. Então, o OEA veio em 2005, né? Na época, né, a gente tem 2001, com todo o cenário de World Trade Center, e aí os organismos internacionais eles se mobilizam para encontrar algum tipo de resposta. Então, veio uma proposta que era esse framework, esse quadro. Dentro dessa proposta está o operador econômico autorizado, está o intercâmbio de informações por meio eletrônico, está a inspeção não intrusiva, por meio de scanners, tem então, as propostas que vieram com o quadro. E esse quadro foi assinado em 2005, na OMA. Né? A OMA produz convenções, a OMA não produz acordos, sem força legal. Lembre-se que poucos organismos produzem documentos internacionais com força obrigatória.
Então a convenção, né, digamos, não foi nem uma convenção, foi um quadro, o Brasil assinou em 2005. Estava lá e nós assinamos no momento em que a convenção foi aprovada pelos membros. E essa convenção, então, da OMA, com esse conceito de operador econômico autorizado, alimentou, assim como muitos documentos da OMA, em especial a Convenção de Kyoto revisada, que é a Bíblia do aduaneiro, tem todos os conceitos, que é aduana, tem importação, exportação, trânsito, todos os regimes estão lá, alimentam a OMC quanto da elaboração do acordo de facilitação do comércio. Então, aí está aí, por exemplo, na hora que estavam discutindo no grupo negociador do acordo de facilitação na OMC, a União Europeia, com o apoio lá de outros países, né, faz a proposta para entrar no texto do acordo de facilitação o conceito de operador econômico autorizado, parceiros comerciais, operadores autorizados. O nome, às vezes, pode mudar a filosofia. Por quê? Porque como a OMA não tem força no seu quadro, a esperança é de que um acordo da OMC, com força legal, aprovado, multilateral, levasse isso mais longe. E tem a questão das disputas, tem muita coisa em jogo, por isso que se joga para a OMC. Vai para a OMC, porque a OMC é um organismo como um país, ela tem os 3 poderes. Ela tem o poder executivo, que vai fazendo as coisas, implementando coisas, tem o poder legislativo, que no momento está bem enfraquecido, e legislar, produzir novos acordos, que a gente está vendo que não conseguiu, né? A rodada de Doha está aberta e agora houve a falência. O único acordo que era esse de facilitação do comércio, que podia vir antes, vai ser plurilateral, não tem outra solução. A Índia voltou atrás. Então, e tem o poder judiciário. Então nós temos um organismo internacional com poucos, na nossa época, onde os 3 poderes estão presentes. O judiciário como órgão de solução de controvérsias, disputas. Então nós temos aí o tripé de um organismo internacional, onde atualmente só, né, o judiciário e o executivo estão em funcionamento. O legislativo está bem enfraquecido. Por isso que se fala muito nessa questão um pouco da crise dos organismos internacionais. Vou mostrar para vocês aí, foi ótimo ter clicado. Então isso aí é um vídeo, né? E a gente tem Taiwan com uma apresentação. Economic operator AEO. In June 2005, WCO drafted the framework of standards to secure and facilitate global trade, SAFE. Developing an authorized economic operator program is one of the core parts of SAFE. Under AEO program, operators can be accredited by customs as AEO when they prove to comply with supply chain security standards. As a result, customs will trust the operator and perform less or no inspections on goods imported or exported by or via the AEO. This benefits the mover of the goods, as goods are available more quickly, which means lower transport costs. The mutual recognition of AEO status should be proved by customs administrations, while the implementation of AEO programs developing at the global level. The importance of AEO programs lies in the fact of all national programs being mutually recognized. Todos os problemas nacionais sendo reconhecidos pelo outro. And goods are deemed to be safe end to end. This would greatly facilitate global trade. Most members of WCO have acceded to the SAFE framework and have introduced AEO programs. At present, AEO or similar programs have been introduced in more than 60 countries, 60 países such as the United States, the member states of the European Union, New Zealand, Singapore, Japan, South Korea, and so on.
Taiwan promulgated and enforced AEO Taiwan validation lançou em system in 2009. 2009. Vocês vão ver aí. 9 kinds of supply chain businesses, 9 tipos de including operadores manufacturers, recebem o selo. importers, Manufaturadores, exporters, importadores, customs brokers, exportadores, freight forwarders, né, warehouse operators, sea carriers, air carriers, and highway carriers can submit to customs administrations applications for AEO status by providing documents to meet the qualification criteria. Once qualified, Customs Administration move on to next 3 steps to go through the authorization procedures. 1. 3 subteams concerning physical security, procedural security, and information security, respectively, are assigned to review documents of completed form of self-assessment. 2. Then to verify the vetting items on site. 3. AEO Center Vetting Committee makes final decisions on certification. The accredited AEO will be granted a certificate by ganha um Customs certificado, o AEO Administration, ganha selo Ministry of Finance, with availability que of vale 3 3 years anos. until July E aí até 2013. 2013, ó, There Taiwan have já been tem 221 221 AEO accreditation que ganham selo. finished through Customs Administration authorization procedures in Taiwan. 221. Taiwan. In November Taiwan não é um. 2012, Taiwan Customs Administration E aí, and Taiwan USA vai CBP e assina signed um acordo de MRA, reconhecimento providing dos Estados Unidos. customs facilitation Por quê? benefits jointly. Se Taiwan não exportar para os Estados Unidos, Taiwan morre. Explore Hã? opportunities É claro, o objetivo de Taiwan é o mercado norte-americano. arrangements with Assim como o europeu. principal trading partners. Tá, pessoal? Então é isso. Não tem mistério, nessa lógica. O outro vídeo não precisa. O outro é o grego, que na época era o chefe lá da União Europeia na parte mais exterior, falando do acordo de reconhecimento mútuo criado entre a União Europeia e os Estados Unidos. Então, o grego diz, ó, assinamos, e agora tem o reconhecimento mútuo no nosso AEO da União Europeia e o AEO dos Estados Unidos. Então, tá aqui, quem quiser assistir depois, só clicar, tá aí. Então, o selo da União Europeia, para quem é certificado, é este selo. Uma vez que você cumpra com os objetivos, você ganha o selo. Tá aí o selo. E com aquele selo, você consegue. A Coreia tem uma coisa muito interessante, que a Coreia não faz uma lista positiva, não é uma lista de exigências positivas, é uma lista negativa. Se você solicita o selo, você não precisa cumprir aquela lista. Você solicita o selo, e aí se você não descumpre nada daquilo que está lá você já está automaticamente com o selo. Você veja que a Coreia vive de comércio exterior. Então eles já devem ter, eu não sei quantos, eu não consegui, mas já deve ter 1.000 com selo de operador. 1.000, 2.000. Então ele está com o Roberto Carlos. 1 milhão de amigos e bem mais forte, ele está cantando lá longe. Eu estou com o Samsung aqui, todo mundo está com o Samsung e ele vai cantar mais longe ainda. Tá? Então, ele tem uma lista que eu acho que daí credencia no Unipass. O Unipass é um dos sistemas de comércio exterior mais avançados que tem, né? É um Syscomex bem avançado para a troca de informações. Vários países compram e adotam o Unipass. A OMA tem um compêndio que publica periodicamente, dizendo quais são os países que têm programa de OEA e quais são os países que não têm, né? Por exclusão, você sabe países que não têm. Então, a OMA faz quais são os países que têm OEA e quais são os países que têm um programa de compliance, que é voltado para o mercado interno. Então, na nossa região, o mundo é dividido, esses 200 países são divididos em regiões, todo organismo internacional faz isso. Nós somos Américas e Caribe, com os nossos aqui 30 e tantos países. Na nossa região de Américas e Caribe, os que têm OEA estão aí: Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Peru, Estados Unidos. Os que têm programa de compliance estão aqui: Brasil e El Salvador.
Tá? Então está aqui o que a OMA divulga. Então, esse compêndio é de 2014. No compêndio, a OMA recomenda já que o OEA seja voltado ao reconhecimento mútuo, senão não vai adiantar. E aí a OMA recomenda que o reconhecimento mútuo, já veja logo quais são as entidades responsáveis, quem vai assinar um acordo com quem, no outro país, reconhecendo o OEA de quem, compatibilidade dos dados, então já tem que o OEA tem aqueles dados que possibilitem a transmissão automática de um país para outro. O reconhecimento mútuo de que vai haver zero inspeção ou poucas inspeções físicas, o intercâmbio de informações, a evolução futura, como é que aquilo pode crescer, aquela parceria, as modificações, as cláusulas que são flexíveis e as que não são, a força legal, se aquele país vai internalizar como lei, se vai internalizar como decreto, como é que vai ser internalizado aquele reconhecimento mútuo. O prazo de vigência, 3 anos, 5 anos, 1 ano, sei lá. Então, a OMA já recomenda que isso seja visto no programa de reconhecimento mútuo. A OMA elenca 23 programas de reconhecimento mútuo já em vigor, tá? São 23 que já foram reconhecidos. Então, a coisa é bem fragmentada, nós vivemos num mundo fragmentado, né? Então, tá aí, Nova Zelândia com os Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, até aqui, Coreia com México, 2014. Tem 23 já que já se auto-reconheceram, que já estão nesse nível. E tem mais 12 de negociação. Então, tá aí, ó. Estados Unidos, vocês vão ver, Estados Unidos está tentando com todo mundo, né? Está fazendo todo mundo. Então, Coreia, como eu falei para vocês, lá na frente. Fechando a ponte de reconhecimento mútuo com todo, está se conectando. O LinkedIn deles, o Facebook deles já vai com 1 milhão de amigos. E nós temos aí, então, dos Estados Unidos se chama CTPAT, é esse o programa deles que eles chamam de OEA. Né? O nome, você vai ter diferentes nomes. Aí está assinando a União Europeia, que é o grego ali, com o Japão. O pessoal do Japão foi assinar com a União Europeia lá na OMA, o reconhecimento mútuo, a segunda foto. E a terceira foto é o Brasil com o Uruguai, que recentemente houve alguma coisa nesse sentido. E ali está o Nicuria, que é o secretário-geral da OMA também. Então, é isso, 1 milhão de amigos, espero que todo mundo possa cantar mais longe, que eu tenha ajudado essa coisa da criatividade. E pode ser operador econômico autorizado internacional, mas pode ser nacional também, pessoal. Tá? Vocês podem criar programas entre estados, para não parar os caminhões na fronteira. Então, o trânsito do planeta, tudo isso ganha com essa mesma concepção, com essa mesma visão do mundo. Muito obrigado e estou à disposição. Palestra, e agora chama o doutor Fernando. Gostaria de agradecer ao Leonardo pela palestra, pela exposição, né, por ter vindo e tornar a minha tarefa ainda mais difícil, né, porque já era difícil que eu estou aqui em substituição, sair do banco, né, porque quem ia fazer essa apresentação era a doutora Helena. Ela teve um problema de saúde ontem, não conseguiu se recuperar, não é nada grave, mas infelizmente ela não pôde vir. Até que assim, ela se sentiu muito à vontade para me passar essa bola, porque realmente a gente tem estudado esse tema, né, o operador econômico autorizado. Esse ano mesmo a Anshan aqui em Minas promoveu um encontro sobre isso e eu preparei uma apresentação, então é um tema que eu já tinha familiaridade, a gente já vem acompanhando. E, inclusive eu tive o privilégio de conhecer o Leonardo lá na OMA ano passado, uma reunião que foi promovida pela Academia Internacional de Direito Aduaneiro, uma reunião que nós já tivemos aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, né, no ano de 2010, no Hotel Ouro Minas. Muitos dos amigos que estão aqui presentes estavam lá nesse dia. Inclusive o Renato do Porto Seco de Varginha, que tem acompanhado também, tem ficado sempre atento a esses temas do operador econômico autorizado. E eu tenho uma coisa para falar, para motivar vocês. A primeira é a seguinte: vocês viram que a Argentina já tem operador econômico autorizado, né? Então, eu estou conclamando aqui o time para a gente poder arregaçar as mangas, porque nós precisamos do operador econômico autorizado o mais rápido possível. A Argentina tem.
O Zé Carlos Araújo, da Coana, ele tem dito nas suas palestras, né, o Roger ouviu ele falando lá na segunda-feira, que podia ser pior, que o Paraguai podia ter também. Né? Então, por enquanto é só a Argentina. Então nós temos que correr para poder ter o nosso programa de operador econômico autorizado. E o outro motivo é que nós temos que eu vou ficar bem à vontade para conversar com vocês, né? A gente está junto aqui num ambiente, embora muito formal, mas na verdade é uma oportunidade de nós trocarmos ideias, né? Nós temos aqui uma espécie de um treinamento, né? Uma oportunidade de trocar ideias e ouvir também as perguntas, as dúvidas, para esclarecer. Porque o Leonardo expôs para nós muito bem a questão do reconhecimento mútuo do operador econômico autorizado. E nós precisamos entender bem como que o que é, afinal de contas, né? Além do porquê, né, do nosso why aí, nós entendemos o que é o operador econômico autorizado e como que ele está aqui, né, dentro do Brasil, como que está o programa OEA, o que nós temos, e saber se a gente acredita que ele vai acontecer, né, se efetivamente isso vai se implementar, em que medida isso vai nos atingir, né, porque às vezes é difícil para todo mundo que vive num ambiente tão competitivo, em que tudo é a tempo e a hora, que tudo é imediato, que todo mundo quer as coisas concretas, parar e pensar numa coisa do futuro. Né? Então eu sei que muitos de vocês podem pensar assim, tem instrução normativa sobre isso? Não tem não, então também não quero saber sobre esse assunto não. Mas o Siscoserv, né, e o próximo painel vai ter a oportunidade de trazer isso muito claro para vocês, alguns anos atrás também não tinha lei, não tinha instrução normativa, não tinha nada. Né? E hoje tem tudo, e mais algumas coisas. Né? Então, provavelmente, tem tudo e não tem nada, né? Tem dificuldades uma atrás da outra. Mas eu digo para vocês, né, eu sei que todos que estão aqui atuam, militam, são especialistas no tema de comércio exterior, na questão da legislação aduaneira, mas eu vou dizer para vocês, quem atua nessa área, que não estiver antenado, que não estiver procurando se informar, que não conhecer a figura do operador econômico autorizado, como diz o Leonardo, não vai ter provavelmente muitos amigos, vai ficar como essas terras, né, presas lá, vai ficar sozinho, porque a tendência efetivamente, cada vez mais, de se discriminar entre as empresas que atuam no comércio exterior, como aquelas que são habilitadas, que são certificadas como operadores econômicos autorizados, ou empresas que não são operadores econômicos autorizados. Isso é uma tendência a nível global. 63 países, como já foi citado, têm o programa de operador econômico autorizado. Existem 23 acordos mútuos, existem 20 sendo negociados. Então, é uma tendência inevitável. Na segunda-feira houve um seminário específico sobre esse tema, em que nós tivemos a oportunidade de ouvir o idealizador desse programa, que foi o agente aduaneiro da Suécia, o Lars Carlsson, com quem o Leonardo trabalhou na OMA, e ele estava contando como foi o histórico do início. Ele até mostrou lá no slide o papel que se rascunhou, o primeiro modelo, a primeira ideia desse operador econômico autorizado. Ele até comentou que ele chegou para os superiores dele e falou: nós temos que trabalhar nos acordos de reconhecimento mútuo. Aí o superior dele falou: mas acordo de reconhecimento mútuo com quem? Ninguém é OEA no mundo, não vai ter ninguém para reconhecer o nosso. E isso foi em 1996. Então, de lá para cá já se passaram 18 anos, e agora essa realidade está cada vez, já tem 63 países como operadores econômicos autorizados. Então, se nós olharmos para frente, né, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nós vamos nos reunir novamente para falar sobre essa realidade, sobre o acordo de reconhecimento mútuo, porque isso está conjugado com outro aspecto que já é uma realidade. Todos já ouviram falar, e hoje já existe no nosso país uma legislação específica sobre janela única, portal único de comércio exterior. Esse é um outro instrumento que a Organização Mundial das Aduanas e os países estão adotando cada vez mais. Então nós vamos ter, a nível nacional, ambientes virtuais que reúnem os órgãos que atuam no comércio exterior. No nosso país são 22 órgãos que intervêm no comércio exterior. Então nesse ambiente todos vão estar.
Eu sei que isso ainda é uma realidade que está caminhando, mas ela vai se concretizar. Outro aspecto que nós vemos que é relevantíssimo, por esse acordo de Bali que a Índia denunciou, de certa forma, ela se retirou, além da pressão que ela está sofrendo para retornar, para tomar alguma posição sobre isso, que pode não acontecer, mas nesse acordo de Bali, existe um artigo específico tratando da matéria do operador econômico autorizado. Então é uma legislação internacional que congregou todos os membros da Organização Mundial do Comércio para que elas se unificassem e que elas tratassem dessas medidas de facilitação do comércio. E uma das medidas que precisa ser implementadas pelos países é exatamente o quê? O operador econômico autorizado. Então é uma tendência, eu digo para vocês, nós estamos tratando de um tema que hoje é uma previsão para o futuro, ele é uma visão para frente, mas que daqui a algum tempo ele vai ser uma realidade. O coordenador da Coana definiu uma data para a publicação da instrução normativa que vai tratar do operador econômico entre nós. Segundo ele, antes do dia 10 de dezembro, meados de 10 de dezembro, porque vai ser a data que eles esperam lançar o programa e certificar 3 empresas que estão participando do projeto piloto no Brasil. Então, isso não é mais um tema acadêmico ou ilustrativo, em que nós podemos ficar à margem. A realidade do comércio exterior do mundo, ela vai passar necessariamente pela certificação das empresas. E como foi dito, certificação não só das indústrias, das empresas comerciais, mas dos prestadores de serviço, dos transportadores, dos despachantes aduaneiros, dos recintos alfandegados. Por quê? É uma questão lógica. Não existe, no volume de comércio que existe no mundo, numa necessidade global de interação, de interconexão, em que tudo acontece muito rápido, é impossível e irreversível esse cenário. As aduanas não têm condição de exercer o seu papel principal, que é exatamente de controlar o comércio exterior do mundo, sem que ela tenha medidas que sejam como essa, como criar figuras que possam simplificar o procedimento, que possam permitir que num espaço restrito de uma fronteira de um país como o nosso país, o Brasil, com extensão territorial como tem, que num funil, onde são as zonas primárias, possa passar a carga na quantidade e na velocidade que elas precisam de acontecer. Então é impossível, e vocês sabem que as empresas que são, os comércios intercompras, eles respondem pelo maior volume de comércio do mundo. E essas empresas transitam com carga o tempo inteiro, um volume enorme. E essas empresas elas têm que ser retiradas, de uma certa forma, daquele ambiente de controle. Porque quando elas estão nesse ambiente de controle, com restrição da sua passagem, com parada da carga na zona primária, isso vai tumultuar o processo aduaneiro, o processo de controle. Porque a gente pensa que realidades que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, que a Anvisa, que o MAPA, que outros órgãos intervenientes, eles dificultam o comércio exterior. Que a aduana, muitas vezes, ela é ágil, ela é célere, mas que esses órgãos intervenientes é que dificultam o processo. Foi muito interessante ouvir, nesse seminário, na segunda-feira, de um representante da IBM, que tem certificado de OEA em 16 países pelo mundo, contando que nos Estados Unidos os órgãos também não conversam entre eles, que eles têm problemas similares aos nossos aqui no Brasil, que eles também, as entidades que atuam no comércio exterior, elas também não conversam, que elas também não conseguem resolver, coisa que nós pensamos aqui no Brasil que é nosso, porque pensa assim, nos Estados Unidos é diferente, nos Estados Unidos não é diferente. Eu fiquei realmente surpresa na informação que eu não tinha conhecimento dessa dificuldade de conexão desses órgãos naquele país. E o que esse representante da IBM disse? Que eles estão como OEA em 16 países, eles têm comércio em 85 países, eles têm unidades da IBM. E eles são certificados como operador econômico autorizado em 16 países, passaram pelo processo, são reconhecidos. Por quê? A instituição, a corporação vê que é um processo irreversível. Não só pela questão de segurança, mas também pela questão da agilidade, que é a celeridade desse processo, porque na medida que nós vamos ter o operador econômico autorizado reconhecido pela aduana, como que a aduana vai... O que a IBM esperou das aduanas pelo mundo afora, na medida que ela pleiteou essa certificação? Ela pleiteou ser reconhecida como um operador confiável e ser tratada de forma diferenciada.
Então, por falta de recursos humanos, por falta de recurso material, as aduanas elas precisam de ter um tratamento diferenciado com aquelas empresas que são mais confiáveis, com aquelas empresas que têm sistemas de controles confiáveis, que apresentam requisitos que atendem ao programa do operador econômico autorizado. Na medida que a empresa, o prestador de serviço, comercial, industrial, atender esses requisitos, o que a aduana vai fazer com essas empresas? O primeiro efeito, o primeiro benefício do regime do operador econômico autorizado, uma quantidade maior de parametrizações em canal verde, né? Uma liberação mais rápida. E esse fluxo de logística mais rápido, ele vai gerar, evidentemente, a primeira consequência, redução de custo. Né? Uma redução de custo. Porque no momento da importação, no momento da exportação, essas empresas vão ter um tratamento mais sério, privilegiado na aduana. Sendo que depois, se a aduana tiver interesse, ela pode ir à empresa, pode fiscalizar a mercadoria ou principalmente fazer essa verificação através do sistema. Então, a certificação do operador econômico autorizado é exatamente trazer esse operador que atua no comércio exterior para mais perto da aduana. E esse é um ponto fundamental. Né? O operador econômico autorizado, ele pressupõe uma mudança de mentalidade, tanto por parte de quem opera do lado privado, quanto por quem está do outro lado fiscalizando. Porque eu imagino, se vocês pararem um pouquinho e pensar o seguinte, mas como assim? O fiscal é da aduana brasileira com uma mentalidade de cooperação? Porque normalmente nós sabemos que a mentalidade do fiscal aduaneiro é uma mentalidade fiscalizatória, de buscar encontrar o erro, porque normalmente há o quê? Uma desconfiança de muitas partes. Por parte do auditor da Receita existe uma desconfiança que esse importador, que esse exportador esteja fazendo algo de errado. E na medida que ele está fazendo algo de errado, eu preciso fiscalizar para descobrir onde que está o erro. E essa é a mentalidade que existe efetivamente. E não é só da nossa aduana, isso é da aduana do mundo. Porque o papel principal da aduana é efetivamente fazer controle, fiscalizar, detectar fraude, controlar aspectos que envolvem com contrabando, descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro. Então, como que a aduana vai compatibilizar isso tudo? Agora eu vou começar, são uns 50 slides, então... Mas eu pensei, gente, o seguinte, que nós temos que simplificar. Realmente não são 50 não, mas tem 35. Eu não vou apresentar, obviamente, todos para vocês, mas de uma certa maneira, eles vão ficar disponíveis depois, para acesso, mas está sintetizado aí, em alguns itens, o que é o operador econômico autorizado. Então, um sistema que vai viabilizar controle com agilidade e previsibilidade. E essa palavra previsibilidade é uma palavra que é fundamental dentro desse contexto. Eu tenho certeza que todos vocês gostariam que a aduana fosse previsível. Se vai demorar 3 dias, que demore 3 dias. Mas não demorar aqui 4 horas e no próximo 5, 6, 7 horas. Previsibilidade. As empresas, elas trabalham com essa previsibilidade. Então, é preciso ter controle sim, porque esse é o papel da aduana. Se falasse assim, eu não quero que controle mais. Aí, você poderia dizer assim, nossa, que ótimo, não vai controlar. Enquanto você está se beneficiando daquilo porque está sendo ágil, está tudo bem. No dia que o seu concorrente estiver passando com um produto falsificado, ganhando o seu mercado, você vai lá pedir para controlar mais. Então, não existe possibilidade de haver uma aduana que trabalhe sem controle. O segundo item, que é a questão da cooperação. Não existe operador econômico autorizado sem haver transparência e confiança de muitas partes. Então isso exige que haja aproximação e isso exige necessariamente mudança de mentalidade. O auditor, tanto que isso é tão real que o subsecretário de aduana da Receita Federal, doutor Hernando Checuto, numa apresentação dele sobre isso, ele falou, nós vamos ter que treinar os auditores para esse programa do operador econômico autorizado. Nós temos que treinar essa turma. Esses auditores, eles têm que ter uma visão diferente, porque ele vai trabalhar com cooperação. Tem que haver parceria. Uma questão interessante foi perguntada lá para o diretor de segurança da IBM, qual que era desses 16 países que eles tinham o operador econômico autorizado, qual que era o melhor país. E ele respondeu, na Holanda. Demorou um pouco, Ele demorou um pouco, pensou,
responder outra pergunta depois disso, é a Holanda. E por quê? Porque é a aduana mais proativa, mais capaz de ouvir as nossas necessidades, de compreender, de conversar e de dialogar. E procurar com isso encontrar solução. Então, é um exemplo para a nossa aduana, né, Leonardo? Para que a nossa aduana busque entender esse processo. Né? E nós sabemos que a organização, a instituição está trabalhando com esse objetivo, de compreender, de trabalhar em equipe, e ela está efetivamente avançando nesse processo. Benefício para ambas as partes, né? Nenhum de vocês não vai querer ser operador econômico autorizado ou indicar para algum cliente que seja operador econômico autorizado se não houver benefícios. Esses benefícios têm que ser reais, têm que ser tangíveis, eles têm que estar claros e eles têm que ser alterados, porque os cenários vão mudando. Então, hoje a agilidade no processo pode ser um grande benefício, amanhã pode haver outros, como, por exemplo, prazo para pagamento de tributo. Tem vários países, há essas possibilidades. Há situações como essa da Coreia, que existe um programa em que vocês aderem, não porque você apresenta informações, mas porque você deixa de cometer alguma, seguindo as normas. Então, essa é uma orientação também, que o programa nosso seja um programa ao nosso estilo, ao estilo brasileiro, que atenda às nossas necessidades. A questão do mútuo reconhecimento, que já foi exposta, né, dessa necessidade do nosso programa, e uma das razões pelas quais o nosso programa demorou um pouco para ser iniciado, é que assim como o Leonardo, o Dr. Hernando Schefutz, ele veio da OMA também, ficou durante um período grande lá em trabalho, 6 anos, né? E ele trouxe a visão de que não era possível fazer, não adiantava fazer um operador econômico autorizado no Brasil que ele não tivesse esse reconhecimento dos outros países. Então, por exemplo, eu faço um programa, uma certificação, é muito bacana, mas os Estados Unidos não reconhecem. Se ele não reconhecer, meu comércio para lá ficou inviabilizado, eu não tive vantagem nenhuma disso. Então, o nosso programa, né, esse projeto piloto que está em andamento, ele está sendo feito em parceria com a aduana americana. A aduana americana está participando do processo, para que ao final ele possa ser efetivamente, como você disse, né? A Coreia já fez, Taiwan já fez, com foco lá nos Estados Unidos. E nós também estamos fazendo com foco. Se nós formos reconhecidos pelos Estados Unidos, provavelmente nós vamos ser reconhecidos pelos outros países também. E, por fim, a conclusão, né, é uma realidade global e nacional inevitável. Ela não vai voltar atrás. Até no seminário lá na segunda-feira, quando se falou sobre operador econômico autorizado, foi perguntado para o coordenador da Coana: e se houver mudança no governo? Vamos dizer que quem ganha seja um outro partido, isso é um programa de governo, isso pode mudar? Na opinião dele, é um projeto estruturante dentro do governo. Pode mudar? Claro que pode mudar. E exatamente por isso eles estão trabalhando para amadurecer o máximo possível o programa, para que a instrução normativa seja publicada antes da entrada do próximo governo, para que isso possa ter continuidade. Então, aí eu sei que, né, para nós é sempre assim. Isso já teve no ano passado uma minuta de uma instrução normativa que tratava do operador econômico qualificado. Essa minuta foi publicada, foi debatida, foi discutida, foi criticada, e ela teve seminário aqui, né, lá na FIENG, lá na rua Timbiras, e acabou que ela não vingou, ela não foi para frente. Então, fica aquela dúvida: será que agora isso vai acontecer? Mas o que eu digo para vocês, inclusive o Lars Carson, né, como você disse, ele é muito conectado, o blog dele... Você acha lá em qualquer lugar, Facebook, LinkedIn, pode se conectar e responde... E ele publicou uma foto no blog dele, da equipe da Receita Federal, na semana passada, participando de treinamento com ele. Quer dizer, o processo está acontecendo efetivamente, né? Eles estão cumprindo os prazos. Eram 4 empresas no projeto piloto, ficaram 3, são empresas exportadoras, que estão ligadas lá ao aeroporto de Viracopos. E junto com essas empresas, como é necessário, né, o programa do operador econômico autorizado, ele envolve a cadeia logística, que envolve o processo de importação e de exportação. Nesse primeiro momento eles estão trabalhando só com a cadeia de exportação. Eles também estão certificando, estão avaliando as empresas transportadoras, os agentes de carga que trabalham com essas empresas e o recinto alfandegado que atende essas empresas. Então, nesse processo de certificação de 3 empresas, toda a cadeia logística envolvida está sendo certificada também. Então, o projeto é que no final do ano essas empresas recebam esse selo,
né? E vocês que estão aí no dia a dia sabem muito bem do aspecto comercial que isso pode ter. Certamente essas empresas vão fazer questão de alardear, de publicar, de divulgar, de ostentar um título que é legítimo de reconhecimento da sua condição de operador econômico autorizado, reconhecido pela nossa legislação. Eu vou passar rapidamente, vocês vão ver que tem muito slide mesmo, né? Mas eu acabei me empolgando aqui com a fala, né? E estou fazendo a apresentação. Mas a definição aí do operador econômico de acordo com a OMA vem nesse sentido: uma parte envolvida no movimento internacional de mercadorias a qualquer título que tenha sido aprovado por ou em nome de uma administração aduaneira nacional, estando em conformidade com as normas da OMA ou com normas equivalentes em matéria de segurança da cadeia logística. E aí vem, né, a própria OMA reconhecendo: os operadores econômicos autorizados podem ser, entre outros, fabricantes, importadores, exportadores, despachantes aduaneiros, transportadores, agentes de carga, intermediários, administradores de portos e aeroportos, operadores terminais, operadores de transporte multimodal, permissionários, concessionários de recintos alfandegados e distribuidores. Eu vou avançar aqui para mostrar para vocês a questão do operador econômico no Brasil, né? Qual que é como que está esse programa e aonde que ele vai levar. Sua casa, olha. A reunião de 2013 com representantes de todos os países membros da OMA. Vamos avançar aqui. Vejam os benefícios que o programa do OEA brasileiro prevê para que ele seja, quando ele for implementado, né? Então, para que a gente entenda bem o que está sendo feito, nesse primeiro momento, para ser publicado até o final do ano, é uma instrução normativa que vai tratar do OEA a nível local e para exportadores, é o chamado OEA Segurança. Então, no primeiro momento, o lançamento até dezembro é o OEA Segurança. Ele é voltado para as empresas exportadoras que tenham operação de exportação. Então, como que isso vai acontecer? Né? A partir da publicação da instrução normativa, no final do ano, para o ano seguinte, essas empresas poderão pleitear, né, fazer um requerimento para que elas possam ser reconhecidas como essa figura do OEA. Então, elas vão preencher um determinado formulário, tem um questionário que eles estão trabalhando nele, e que vai haver a apresentação de uma série de informações que envolvem com aspectos de procedimentos que a empresa tem, de regularidade fiscal, de cumprimento das normas aduaneiras, de procedimentos de admissão de funcionários, né, tanto a admissão quanto a permanência desses funcionários, quanto a sua demissão, o tratamento que a empresa dá para isso por uma questão de segurança, né, porque a tendência é que na medida que essas empresas sejam reconhecidas como operadores econômicos autorizados, elas tenham esse despacho mais célere, sem uma fiscalização mais rígida. E no passo seguinte, na medida que elas têm um reconhecimento mútuo por outros países, que haja também um tratamento privilegiado no exterior. Então, a preocupação é que essas cargas que saiam do nosso país, elas não tenham risco de sofrer qualquer tipo de intromissão, algum tipo de inserção de produtos ali que a empresa não tem reconhecimento. Até recentemente teve lá em São Paulo, na Samsung, se não me engano, né, um assalto grande lá de produtos e que a suspeita, a investigação está indicando que tinha funcionário da empresa envolvida. Então, essa é uma preocupação também dentro desse programa. E a ideia, né, o projeto que vem sendo desenvolvido é que no ano de 2015 seja publicada a norma ou um complemento dessa instrução normativa que venha tratar do OEA cumprimento, que é para as empresas importadoras, e o OEA total, que vai unificar o procedimento de segurança e o procedimento de cumprimento. Então, a empresa também importadora, ela possa ter essa certificação. E uma coisa que fica que é interessante de se dizer é que hoje, atualmente, nós temos a linha azul, né, esse procedimento muito voltado para as empresas que têm operação de comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação, que passa por um processo de auditoria muito voltado para esse aspecto do cumprimento, do compliance.
E essas empresas, se elas já estiverem certificadas como linha azul, elas vão ter um tratamento diferenciado para serem inseridas nesse OEA cumprimento e OEA total. Então, a intenção da Receita é absorver todo esse trabalho, todo esse investimento, para que elas possam dar continuidade, né, agora unificando a figura da linha azul dentro da figura do operador econômico autorizado. Então, isso é o que efetivamente está sendo feito, né? Eu fiz questão até lá, teve a oportunidade de perguntar, né, para os auditores da Receita que estão participando dessa equipe, para o doutor Zé Carlos, que esteve aqui num evento aqui em Belo Horizonte e que confirmou essa ideia do trabalho que está sendo feito, como que está sendo feito, da disposição de se implementar efetivamente esse programa no Brasil. Então, realmente, isso não deve voltar atrás. E por último, vem aqui a fase 3, que seria da incorporação de outros órgãos intervenientes, para que eles também possam participar, né, do programa. Aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento com 140 empresas que são certificadas. E os indicadores são os melhores possíveis. Segundo o Lars Carson, a meta inicial deles no programa era reduzir o custo das empresas que fossem certificadas em 20%. E eles conseguiram reduzir muito mais do que 20%, os custos efetivamente dessas empresas. Então a questão não é só de logística, de ganho de tempo, etc., é efetivamente de recurso financeiro, de competitividade. Então todos os indicadores são positivos. A questão da tangibilidade dos benefícios, né, também os indicadores são todos positivos. Efetivamente, as empresas que são certificadas, e uma coisa interessante também que se ouve, né, até a própria questão da linha azul, que muitas empresas pensam assim, às vezes, para não se habilitarem, elas imaginam que por elas terem um volume muito grande de canal verde, porque o canal verde é um volume muito grande de uma maneira geral, que não justifica todo o esforço, o investimento e o trabalho que precisa ser feito para a empresa se habilitar, seja como linha azul e seja depois certificado como operador econômico autorizado. Mas, de fato, o que acontece Quanto tempo que falta? Obrigado. O que acontece de fato é que mesmo para essas empresas que têm um volume de canal verde muito grande, aquelas que já estão habilitadas na linha azul, elas ainda atestam que a linha azul ela oferece para essas empresas uma maior certeza, uma maior previsibilidade da operação. E que com isso elas conseguem principalmente atender os prazos dos contratos, tendo um ganho efetivamente com os seus clientes, o seu processo produtivo. Já que os seus estoques, obviamente, não estão nas empresas, dependem muitas vezes das operações de importação, então que esse ganho ele é real, ele é efetivo e ele justifica o trabalho. E uma questão também importante é que esse trabalho ele não é um trabalho simples, obviamente, tanto não é para a linha azul como não é para o operador econômico autorizado. Ele envolve com múltiplas áreas dentro da empresa, uma série de pessoas dentro da empresa que precisam participar, áreas específicas dentro da empresa, e é uma constante nas empresas que são certificadas, se verificar que se não houver um envolvimento da direção, uma decisão empresarial, de que a empresa ela se habilite e ela mantenha esse programa, porque muitas vezes ela vai passar pelo processo de auditoria, vai corrigir uma série de irregularidades, vai pleitear o reconhecimento e posteriormente, depois que ela recebe esse reconhecimento, ela vai, de certa forma, abandonar esse processo e vai deixar com que isso fique na gaveta e às vezes vai começar a cometer erros e depois pode até vir a perder essa certificação. O nível de confiança nos oficiais que são do operador econômico autorizado versus o nível de confiança com os outros auditores. Então, vê-se que há uma confiança maior nesses auditores que são do programa, do OEA, porque a ideia realmente é que o auditor auxilie a empresa, que ele participe desse processo, que ele contribua para a correção dos erros, para a correção das irregularidades. E o importante é que a empresa tenha a capacidade de detectar esses erros e obviamente, ter a disposição de corrigi-los.
vou chegar aqui às conclusões. O OEA é uma realidade a nível global, irreversível e indispensável. O OEA é uma realidade a nível local, em andamento, indispensável e dificilmente reversível. E fica a recomendação, né? Adequar-se o quanto antes, visando obter o reconhecimento como operador econômico autorizado. O Zé Carlos da Coana tem usado um exemplo que é interessante. No passado, o inglês era um diferencial, né? Uma vantagem. Que na atualidade ele passou a ser uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Então, na visão da Receita atual, é assim, ou você é OEA por uma questão, hoje pode ser um diferencial, daqui a alguns anos vai ser uma questão de sobrevivência, ou é ou não é. É isso aí, obrigado. Parabéns, doutor Fernando. E antes de eu passar a palavra para o doutor Frederico, eu queria dizer só um pouco sobre duas ações que o Estado de Minas vem desenvolvendo para agilizar, através da Secretaria de Fazenda, né, para agilizar os procedimentos na importação. Como o próprio doutor Antônio Eduardo já falou, uma é o Canal Azul. Esse sistema ele visa cadastrar algumas empresas, né, enquadrando em determinados critérios que ainda não foram definidos, para que o visto na guia de liberação de mercadoria seja automático. Então, com isso, as empresas não deverão procurar mais a fazenda com a guia em papel, então automaticamente alterar esse visto e futuramente a gente pretende que o próprio Porto Seco ou o Porto, ele tenha acesso ao sistema e isso utilizando também, né, essa troca de informação entre os estados, que o próprio recinto receba tenha acesso ao sistema, receba esse visto e eletronicamente conceda a liberação da mercadoria. E a outra é uma ação que foi pleiteada até no outro seminário, que era a criação da unidade no Porto Seco de Varginha, e que a gente já já está concluído o estudo e vai iniciar provavelmente mês que vem. Vamos fazer um treinamento, então vai ter a unidade, o PAF, no Porto Seco de Varginha. Então são essas duas questões que eu queria colocar, pretendendo agilizar as implantações. Passa a palavra. Excelente notícia. Parabéns, doutor Fernando, como sempre, suas palestras são excepcionais. Doutor Leonardo, parabéns também pela exposição. E eu queria aproveitar a sua presença e dirigir um abraço ao colega lá do Porto de Cabedelo, que tem operado lá na implantação do subcimento e tem tido um resultado excepcional, né? Ao finalizar, tem ajudado e trabalhado com bastante seriedade. Como que aqui em Minas também nós estamos muito felizes em termos a equipe do o operador econômico qualificado e agora o operador econômico autorizado é um assunto que desde 2001, com a queda das torres gêmeas, tem sido constante, né? E a gente tem visto aí que, de uma forma ou de outra, a Receita Federal ela tem aprimorado a fiscalização, primeiro através da linha azul, então direto naqueles importadores e exportadores, no qual eu também tive a oportunidade de participar de um processo de elaboração de linha azul. É uma fiscalização muito intensa, mas que gera retorno, de fato, para o importador, que tem. Gostaria de ressaltar que um pouco a gente sabe, mas no operador de linha azul, ele não tem aquelas 2 horas de parametrização, de aguardar, né, a análise fiscal. A gente registra a declaração de importação e imediatamente ela cai no verde e em pouquíssimos casos no vermelho. Então é uma vantagem também que aumenta a previsibilidade da operação da empresa de linha azul que vai vir a ser operador econômico autorizado. O trânsito aduaneiro, né, como Cabedelo, a gente sabe lá que são poucos navios, mas a gente depende do SUAP para botar as cidades para cima. Aqui a gente é um estado mediterrâneo, a gente precisa. E as transportadoras, elas também foram
credenciadas pela Receita Federal. Não é uma operadora econômica qualificada, mas ela apresenta segurança, ela apresenta um seguro aduaneiro, ela tem que ser credenciada, ela tem que ter capacidade econômica para operar. Então, de uma forma ou de outra, a gente vê que estamos no caminho certo, mas aí a gente esbarrou num operador, né, que é o despachante aduaneiro, a comissária de despacho, né, o agente de carga internacional. A gente sabe que eles são os próximos a serem medidos, né, principalmente no modelo de cumprimento de obrigações acessórias. E a minha pergunta é essa: como se dará a fiscalização e os procedimentos de credenciamento dos agentes de carga e dos despachantes aduaneiros / comissárias de despacho? Pergunto isso porque também da parte privada existe também um controle, né, dos contratantes. Então, para você ser contratado para determinadas empresas que também pensam como a Receita Federal, elas exigem uma série de padrões, de critérios, de seguro, né, e de uma forma ou de outra, né, está faltando só normatizar, porque o mercado exige isso, a Receita exige também. Ficou alguns buracos no caminho, que eu acho que é o da questão do agente de carga e da comissária de despacho / aduaneiro. E, pelo que a gente tem visto, está voltando a falar muito de importador, exportador, e não está falando desse laço. E o operador econômico, né, a cadeia toda tem que estar qualificada. Né? Então, como será o credenciamento de agente de carga e como será o credenciamento de comissário de despacho / despachante aduaneiro? Bom, essa é uma pergunta que eu não tenho como responder, viu, Frederico? Eu vou logo adiantando que eu não estou acompanhando. Talvez o Fernando tenha escutado a palestra, né, do Zé Carlos, do Lais, do Hernani, ele saiba melhor se os despachantes já estão nessa primeira fase do OEA brasileiro. Não estão. Dentro do processo, nesse evento lá na segunda-feira, eles citaram as empresas realmente que estavam fora a figura do despachante no processo. Então, isso pode acontecer. O que foi justificado até pelo coordenador da Coana é que não houve um motivo especial, mas nesse primeiro momento eles não fizeram um critério específico para fazer essa certificação. Mas que no processo, né, provavelmente para 2016, porque é o ano que vai haver a certificação de empresa prestadora de serviço, haja previsão para essa regulamentação. Mas por hora não há, nem há previsão de que haja uma situação diferente. Bom, eu já sabia um pouco dessa resposta, por isso que eu já estimulei a gente nivelar o conhecimento, e o Leonardo tem certeza que com o seu currículo excepcional certamente estará em Brasília, né, e terá uma influência muito importante, né, na direção aí da entidade aduaneira. Então, meu apelo seria esse, né? Não esqueça desses dois elos, né? O despachante aduaneiro, através da comissária de despacho, e o agente de carga, eles são elos fundamentais para que o operador econômico autorizado tenha sucesso na operação como um todo. E, infelizmente, a gente tem acompanhado, de fato, trouxemos outras autoridades no passado, né? A gente tem visto um esforço muito grande em credenciar empresas e, de fato, elas têm muito benefício, mas o despachante aduaneiro e o agente de carga, eles estão ficando de fora, e eu faço esse apelo para que o senhor, quando possível, não esquecer de colocarmos esses dois elos da cadeia, né, na discussão. E, do ponto de vista prático, né, a ABAD ou a Associação dos Despachantes tem que atuar, se não junto à Receita, às vezes é difícil ter voz na Receita Federal, junto ao Procomex. O Procomex tem sido ativo no programa de OEA, e o Procomex foi quem trouxe o LAS.
né? O Wise House está aqui no Brasil dando assessoria ao Procomex. Então, o que eu estou lidando é concretamente como é que os despachantes podem ser escutados para ter esse pleito, né, o mais rápido possível, porque 2016 está longe, né? E eu sou sempre, eu gosto de pensar que a gente tem que ser agressivo, tem que pensar o mais rápido possível. O mundo é muito dinâmico. Quando eu escuto 2016, eu realmente pesa um pouco no coração, sabe? Então, a minha orientação é que você se movimente junto com a sua classe, com o Fernando, para ter uma voz no Procomex, para quando o Lais vier também, e assim quando isso for para a Receita, já vai com o despachante incluído no pacote. Até porque os despachantes participam lá na OMA, participam de vários comitês, a gente tem os despachantes aduaneiros, e o comitê de valor aduaneiro mesmo, que é o que eu participava mais ativamente, nós temos despachantes. E o debate é ok. Então, eu não entendo por que 2016, realmente. Está aberto para perguntas, se alguém quiser participar. Só complementando, nesse encontro, o Dr. Zé Carlos ele disponibilizou um e-mail específico, que é da equipe que está trabalhando nesse assunto, então nós podemos direcionar para eles também, né, qualquer pedido nesse sentido. Pode ser que nessa instrução normativa do ano que vem, que vai envolver com cumprimento ou OEA total, às vezes a figura do transportador, dos recintos alfandegados e o despachante pode ser que ela entre, porque a de 2016 é dos intervenientes. Então pode ser que talvez antecipe, mas de toda forma fica esse, né, o canal aberto lá para que a gente possa solicitar algum tipo de inclusão no prazo. Pois não, Roger, você quer usar o microfone? Não, eu pedi o microfone, mas também eu posso. Tem uma mesma tempo. Doutor Leonardo, prazer, meu nome é Roger Rufus. Eu sempre peço o microfone. Não vai ser hoje que vão me pegar, né? Mas... Na segunda-feira, essa colocação eu fiz o doutor Zé Carlos. Mas eu acho que vou fazer novamente ao senhor para poder ver se a gente faz um esforço conjunto. Dentro das condições e situações, chama de condições de elegibilidade que foram colocadas pelo Dr. Zé Carlos, onde eu fotografei, isso não foi. O acesso está na página do Procomex, se alguém quiser ver, gente, é só entrar na página do Procomex e tem acesso à palestra do Zé Carlos. Ele fala lá na condição financeira, patrimonial, econômica que indique sua capacidade de manter e aperfeiçoar as medidas que garantam a segurança de sua atividade na cadeia logística. A minha colocação é no sentido que o doutor Zé Carlos fez uma colocação lá muito contundente, onde ele falou da preocupação da própria Receita Federal de certos despachantes aduaneiros que cobram R$30, R$50 por um desembaraço. E que ele falou tacitamente na palestra dele que ele considera louca a empresa que paga por esse valor para fazer um desembaraço aduaneiro, porque o resultado não pode ser bom. Isso falava do diretor da Coam. E a minha colocação é o seguinte: se a gente está falando de se fazer, separar o joio do trigo, onde você vai estar colocando um operador econômico autorizado. Então quer dizer que ele tem que ter uma capacidade econômica. Você vai estar, de certa forma, separando os grandes dos pequenos. Com essa condição de elegibilidade que está colocada aqui, pode ser que os pequenos não tenham condições de ser um AR. Isso vai fazer com que esses R$30, R$50 permaneçam. Então, é uma coisa que não é
Eu estou aqui defendendo, não são os grandes, eu estou aqui defendendo são os pequenos. Então, eu só quero dizer que os critérios para que sejam feitos esses credenciamentos não sejam de uma forma que dê condições também para que os pequenos se tornem a OEA. Mesmo que a gente saiba que eles vão ter que fazer um certo esforço e tal, mas quando eu digo patrimonial, prestador de serviço, em sua maioria, muitas vezes os pequenos não têm patrimônio. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar para que a gente esteja falando a mesma língua, para que toda a cadeia logística, toda a cadeia seja realmente segura. Porque não adianta um importador, o exportador ser, se do início ao fim você não tem a cadeia segura. Muito obrigado. Essa preocupação com as pequenas e médias empresas, né, é válida, é uma preocupação da OMC, é uma preocupação do braço da OMC que cuida dessa política de pequenas e médias empresas, para não, quando da elaboração do programa, realmente não ter critérios, os indicadores que possibilitem as pequenas e médias, os operadores, não interessa se importador, exportador, agente de carga, que o indicador não seja um indicador que crie uma barreira para as pequenas e médias. Então, eu espero que o coordenador atuando, Zé Carlos, tenha esse princípio em mente. Né? Então, é isso que quando da elaboração do OEA brasileiro tem que ter esse cuidado realmente para não ficar um programa restrito à multinacional e a grandes escritórios de despachantes de aduaneiros. Então, a realidade não é essa. A intenção do programa não é essa. É certificar o maior número possível de pessoas. Então, esse cliente é que tem que despertar essa coisa, né, no Brasil. E não é um programa fechado, é um programa aberto, de quem está, até minimamente, consegue a certificação. Só para também trazer, né, Roger, essa contribuição, né, que a gente estava junto lá e ouvi também essa pergunta sua observação lá e as considerações que foram feitas, esse aspecto de grande relevância, que seja um programa inclusivo, né, que ele não crie critérios que sejam excludentes. E eles até citaram, né, num desses slides, a questão de avaliar a função, né, porque às vezes uma exigência que serve para um recinto alfandegado não vai servir para o transportador e não vai servir para o despachante aduaneiro. Mas que o aspecto econômico, isso é um ponto que a gente não pode perder de vista, por isso que eu acho interessante ver qual que é a posição da OMA, né? Quando a gente fala de OMA, é porque, na verdade, esses programas seguem os padrões da OMA. E um dos padrões da OMA é exatamente uma capacidade econômica financeira que permita ter, por exemplo, controles, às vezes de câmera, né? Então isso pode dificultar sim. Porque eles têm, na medida que eles certificar a empresa como uma empresa da cadeia logística segura, ele está dizendo para o outro país lá fora, essa empresa é confiável. Essa empresa é uma empresa que tem capacidade de controlar todo o seu processo. Então, talvez para o recinto alfandegado isso é natural, faz parte do negócio, etc. Mas para uma empresa menor, pode ser que essa exigência seja retirada, mas algumas exigências nesse sentido vão acabar vindo mesmo, né? E lembrando que tem esse e-mail, eu posso depois, acho que está na apresentação dele, no final tem, acho que é DF, se não me engano, operador econômico, @receita.fazenda.gov.br, que é o lugar para poder mandar, né, essas observações aí. O perigo que aconteceu no Linha Azul, o perigo muito grande é você colocar trabalhar com valores absolutos, em vez de proporção. Você olha a sua, né? Olha a sua curva, olha a sua estatística e diz, acima de 10 milhões é que eu vou considerar tal patrimônio. Então, isso é perigosíssimo. Porque no caso lá da Paraíba, do Rio Grande do Norte, a gente ficou sem ter nenhuma empresa no Linha Azul durante muito tempo. Eu acho que a gente, não sei nem se tem uma ou duas no Linha Azul. Então, é bom que se tenha aprendido com o erro, para que não tenha um valor absoluto, para que seja uma razão, às vezes é o patrimônio relacionado ao volume, então que a coisa possa atender o pequeno e o grande, que eles tenham a mesma proporção, a mesma razão, e pouco a pouco
isso seja mensurado dessa forma. Se tiver valor absoluto, é para matar o Fernando. Vamos de novo criar um programa seletivo, exatamente, eletivo. Então tem que ter muito cuidado. Bom, como debatedor, fica fácil não ter pergunta. Minha função aqui é chegar. Eu queria só concluir então com uma última pergunta. A partir do momento que a rede é certificada, ela vai ter o reconhecimento dos demais países. O seu conhecimento da OMA, né? Qual que vai ser o próximo passo? Vamos tentar imaginar aqui um futuro não muito distante. Vamos supor, sairá a instrução normativa, que provavelmente dará o passo a passo para esse credenciamento. Essas empresas estarão credenciadas, mas não automaticamente já vão estar aptas a ter os benefícios do operador econômico qualificado. Qual foi o papel da OMA a partir do momento que já tiver em funcionamento o OEA brasileiro? O que a OMA faz é exatamente essa catalogação. Na hora que o Brasil tiver um programa de OEA, a OMA, no compêndio dela, pega e tira o Brasil de compliance e diz, olha, o Brasil aqui tem um programa de OEA, o programa é esse. E aí, assim como eu posso ver dos outros países, eu vou poder também ver o programa do Brasil de OEA, quais são as exigências, quais são os requisitos. E aqueles países que têm interesse no reconhecimento com o nosso programa, e aí, né, começam as tratativas para que isso aconteça. É muito simples, é muito transparente. Se eu quero ver quais são os programas de OEA, eu entro aí no compêndio da OMA, que é fácil, tá? Vou sair da OMA, né? Pego o compêndio, olho lá e vou estudar aqueles programas que já existem. Então eu vou olhar, de repente, quais são os requisitos dos despachantes em alguns desses programas, para tentar fazer um espelho dos meus requisitos, para que eu saiba o que é que eu vou precisar para ter um reconhecimento mútuo naquela categoria de OEA. Não tem mistério. Eu não vejo. Eu vejo a coisa muito transparente. O que falta é o Brasil realmente lançar o programa e aí ver se a coisa evolui para fazer as correções, se forem necessárias, rapidamente e ajustando o programa. Mas tem que ter um programa na rua. Você tem que ter. Né? Isso aí não... Para ter 1 milhão de amigos, é bom você começar com o primeiro. Com o primeiro amigo, isso é igual ao Facebook, tem um perfil maravilhoso, depois ninguém que se conecta com você é um fracasso. Então você tem que ter, né? Começa com um perfil mais ou menos, mas vai, daqui a pouco você tem uma série de amigos. E tem dois mecanismos que eu consulto muito. Um é esses compêndios da OMA, para ver quais são os OEA que existem, e o outro, que é muito útil, se chama aquelas políticas de revisão comercial, que a OMC faz. O próprio país faz. É feito pelo próprio país a cada 5 anos, como uma obrigação junto ao OMC. E nessa política de revisão comercial, o país ele vai dizer tudo o que ele tem. Ele coloca para você, ele elenca quais são os regimes, quem opera os regimes, quais são os entes intervenientes, quais são os problemas, tal. Então, está tudo lá na revisão comercial. Então você veja, cada missão que eu vou fazer antes de visitar o país, o que é que eu faço? Primeiro eu olho se a OMA tem os negócios da OMA. Depois eu vou lá na OMC e baixo a política de revisão comercial do país. Leio, já sei. Mais interessante, na verdade, que a política de revisão comercial é depois quando tem os debates, quando os países fazem perguntas sobre aquela política de revisão comercial. Então ali também tem várias dicas de quais são os problemas que o país tem no seu comércio internacional. Tá? E aí você consegue saber mais ou menos por onde é que você vai transitar, quais são as categorias fortes, onde é que estão os resultados alíquotas maiores, onde é que estão os benefícios, quem é que consegue. Está tudo escrito. Chegou uma pergunta agora do Ricardo Problema, mas eu acho que foi respondido, né? Você gostaria de que eu lesse? Não, só com relação à certificação, quem irá certificar a
material não tem um braço no primeiro instante para aumentar e certificar. Existem algumas certificações de base que são utilizadas naturalmente. Ela vai adotar um modelo dessas, vai modular e criar um tem parceiro. Eu não estava esperar a instrução normativa sair. Eu devia ter ido para segunda-feira. Na segunda-feira, o pessoal estava todo lá na segunda-feira. Até o nosso seminário foi agendado antes. Mas, por tudo que a gente já ouviu de debate, de apresentação, seguindo o exemplo da linha azul, quem vai certificar é a Receita Federal do Brasil. E provavelmente, seguindo o exemplo da linha azul, eles vão ter, isso tem nos slides da própria Receita, eles já mostram, né, as fichas, o questionário de avaliação, eles vão ter um operador, um auditor credenciado, né, dentro da equipe nacional, e até o coordenador disse isso, eles estão pretendendo ter a equipe centralizada para que as questões, os pedidos vão para essa equipe e ela possa analisar e ela que vai certificar. Então, e até a tendência é ter, com isso, um processo muito similar, né, de certa maneira, com a da linha azul, mas não regionalizado, centralizado. Então, não acredito que aqui nós vamos ter esse modelo de que uma organização internacional, uma entidade internacional certifique para que isso seja convalidado, pelo menos no primeiro momento, eu acho que não. Então, encerro agora o debate e passo a palavra para Mariana, presidente da mesa, fazer as considerações finais. Bom, só queria agradecer a participação de todos e já falei, né, a respeito dos 2 pontos que eu queria falar, então faremos um intervalo agora no hall de entrada e voltaremos com a palestra sobre o Cisco Sério. Nossos agradecimentos.